Técnicas tradicionais de pintura, têmperas e tinta a óleo. Têmperas. Olá, pessoal! Nós vamos falar agora sobre uma das técnicas de pintura mais antigas desenvolvidas pelo homem. É a têmpera. A têmpera foi usada muito na antiguidade, depois teve seu período de auge, depois ficou um tempo um pouco esquecida e, mais recentemente, voltou a ser bastante utilizada nos ateliês de artistas. Vamos ver um pouquinho mais sobre ela? Aqui nós temos uma obra do período bizantino, onde a têmpera era muito utilizada também com fundo de ouro. Reparem bem que no fundo da obra é aplicada essa camada bem fininha de folha de ouro. Isso era uma prática desse período bizantino, da Idade Média, das pinturas medievais. Os artistas faziam essas pinturas religiosas, pintavam com a técnica da têmpera e por trás colocavam essa camada fininha de colagem num papel de ouro. E a têmpera, nesse período, foi muito utilizada por diversos artistas em diversos ateliês famosos, até ela se tornar uma técnica bem famosa. Mas ela era utilizada também na antiguidade grega e em pinturas murais. Não se sabe exatamente quais as receitas, como ela era produzida, mas verificou-se o uso da têmpera também nas pinturas murais gregas. E no século XIII, foi muito difundida pelo pintor italiano Cimabue. Ele que foi um mestre de Giotto, aqui tem uma obra de Cimabue, também com a folha de ouro. Observe como ela é não só atrás da Virgem que está segurando a criança, no painel atrás, o dourado, como em alguns detalhes ao longo da obra. Tem as auréolas são também com detalhes em ouro e todas as pinturas foram feitas na técnica da têmpera, que era a tinta mais comum de uso dos artistas nesse período. E o Cimabue foi o professor de um outro pintor que nós já veremos, que é o Giotto, que também utilizou bastante a têmpera e já num período de transição para o Renascimento, quando ela interrompe esse seu período de auge devido à tinta a óleo, à descoberta da tinta a óleo. Mas até o início do século XV, aproximadamente, a têmpera a ovo manteve esse auge em praticamente todas as pinturas. E a técnica foi descrita, a técnica tradicional da têmpera a ovo, por Tenino Cennini, no livro de arte que ele escreveu em meados de 1440. Ele descreve toda a receita da têmpera a ovo, tal e qual originalmente ela era usada nesse período. E, por volta de 1550, Giorgio Vasari, no livro Vidas dos Artistas, em que ele fala sobre a biografia de alguns artistas, ele dá também algumas receitas. Inclusive, ele cita o Tenino Cennini falando da receita original de têmpera a ovo, que era que era a têmpera tradicional, utilizada pelos pintores de então. Tá? A técnica foi utilizada também em tela, mas o suporte mais comum era a madeira. Nesse período ainda não tinha as pinturas em tela. Durante esse auge da têmpera eram as pinturas em madeira, era o suporte mais comum, a pintura em madeira. Posteriormente, quando houve a transição para o Renascimento, é que começou a se utilizar mais a tela, e a têmpera também foi experimentada em algumas telas, apesar de que com menos frequência. E aqui a gente tem a pintura do Giotto, já mais para esse período do auge da tinta têmpera a ovo, também utilizando os detalhes em ouro. Era uma relação muito frequente, muito forte da folha de ouro com a pintura em têmpera sobre a madeira. E aqui é a adoração dos magos, o Giotto, que vocês vão sempre ouvir falar bastante na história da arte, porque é um dos pintores representativos desse período, considerado o discípulo que superou o mestre, que foi a obra que vimos anteriormente, do Cimabue, que foi o mestre
do Giotto, que também trabalhava com têmpera. O Giotto já começa a inserir diversos elementos visuais na composição pictórica, já modificando essa forma de compor uma pintura nesse período já de transição para o Renascimento, tá? Por isso a importância de Giotto. E a gente tem aqui o termo têmpera, que tem origem no latim, foi utilizado pelos italianos para designar a mistura de pigmentos em pó com líquido, até adquirir uma consistência adequada, temperando-a, que vem do italiano temperare. Esse temperar, esse mexer, tem muito a ver com a cozinha da pintura, né? De você ir experimentando, ver até adquirir a consistência adequada, muito do cozinhar da pintura. Mas nesse período era muito referente também à química, ao laboratório. Esse trabalho de ateliê tinha muito a ver com os laboratórios, com a engenharia química do momento, né, daquele momento, em que se fazia ainda muita mistura no próprio ateliê, muita descoberta de substância e material no ateliê mesmo. Muitas vezes essa cozinha era preparada pelos auxiliares dos artistas, né, pelos aprendizes, que ajudavam os artistas e aproveitavam para aprender as suas técnicas. Então eles consideravam a têmpera essa coisa do temperar, você ia temperando com a água, com o aglutinante, até adquirir a consistência adequada. E as características da têmpera, que é a permanência das cores, quando a têmpera é bem produzida, quando ela é bem fabricada, quando o pigmento é de qualidade, a têmpera tende a permanecer a sua cor sem amarelar, sem escurecer, sem se alterar. É uma das tintas que mais apresentam permanência de cor. E a secagem rápida, que é uma das suas principais características quando a gente fala sobre a questão da pintura em afresco, a rapidez com que ela secava, em que eles pintavam por pedacinhos por dia, porque a secagem era extremamente rápida. Na madeira também, no papel, na tela, ela continua com essa característica de secagem muito rápida. E o seu poder de opacidade, luminosidade e brilho mais opacos. A têmpera é uma tinta opaca. Ela possui luminosidade, ela possui o brilho dela não é intenso como o da tinta a óleo, porque ela tem a característica da opacidade. O seu brilho é referente a essa questão da opacidade, em que você começa a trabalhar até adquirir esse brilho. Mas a principal característica dela é a opacidade. Ela cobre bem as superfícies, você pode realizar bastante efeitos com elas, aumentar a luminosidade, aumentar o brilho, mas ela não deixa de perder a característica da opacidade, tá? Bem diferente da tinta a óleo, que possui o brilho intenso. E outra característica da têmpera é o trabalho com achuras. Achuras são aqueles tracinhos paralelos ou cruzados que se empregam nos desenhos, pinturas ou gravuras para marcar as sombras e as meias tintas. Como com a têmpera, eles não tinham muita facilidade de produzir sombras, os sombreamentos, a velatura, como depois foi trabalhado no Renascimento, os artistas se utilizavam das achuras. Eles, às vezes, usavam pincéis bem fininhos, às vezes com um só pelo, para fazer os risquinhos, os tracejados, com uma cor mais escura, sobrepondo as cores ou sobrepondo camadas de cor até que elas se tornassem mais escuras, para começar a dar aquela sensação de volume, a profundidade na obra, né, na pintura, o volume nas formas, através dessas sobreposições de cores ou sobreposições de achuras também. Então, muitos artistas, em algumas obras você consegue, no Giotto é possível isso, vamos ver esse detalhe, nos animais, aquela mesma obra da Adoração dos Magos, os animais, eles são feitos com tracejados, alguns verticais e alguns em curvas, e um sobrepondo uma cor, sobrepondo a outra, até conseguir aquele volume ali na parte inferior ali do animal,
onde é mais escuro, ele foi feito dessa forma, com risquinhos, alguns mais ondulados, mas sobrepondo essas cores. E veja como o Giotto consegue dar essa ideia do volume. O Giotto é um dos artistas que começam a trabalhar o volume de forma muito peculiar para um período em que não se trabalhava o volume dessa forma. Então a gente pode observar tanto na face dos animais como no corpo. Ali no planejamento também a gente vê uma sombra, vê uma área de um pouco mais de brilho, de luz. E tudo é a partir dessa técnica produzida com essas sobreposições de cores, uma cor um pouquinho mais escura que a outra, e esse desenho do tracejado com as achuras, tá? Essa era a forma mais comum de se trabalhar com têmpera nesse período. E até aproximadamente o final do século XV, todos os pintores italianos faziam uso da têmpera sobre madeira. E a madeira utilizada geralmente era o álamo ou o carvalho. Os italianos parece que usavam mais o álamo e o carvalho era mais utilizado pelos pintores nórdicos. Mas nesse período a têmpera difundiu-se sobre a madeira. E eles não pintavam somente uma placa, eles usavam várias placas emendadas, reforçadas com travessões. O que acontecia? Eles tinham receio que a madeira rachasse ou empenasse. Então, para que isso não houvesse esse risco, para que isso não acontecesse, eles utilizavam várias placas de madeira. Então, eles uniam as placas e por trás eles colocavam travessões, porque assim, pequenas placas de madeiras corriam menos risco de empenar ou de rachar. Eles tratavam, a madeira era toda tratada, mas mesmo assim, se fosse uma placa maior, o risco também era maior. Então, eles tinham essa técnica de colar uma placa na outra com travessões, tá? A escolha e o preparo da madeira. A madeira não deve apresentar sulcos ou relevos, ela deve ter uma face completamente lisa para a pintura em têmpera. Deve ser bem lixada para ficar bem lisinha, para afastar qualquer relevo, porque senão qualquer pedacinho, qualquer grão que possa ficar na superfície, com a tinta ele vai sobressair e pode interferir no trabalho. E tem sempre que passar por esse processo de preparação do fundo. Tá? Deve, geralmente, uma camada de gesso, depois da madeira lixada, limpa, preparada, passa essa camada de gesso. Tá? Madeiras mais adequadas para pintura à têmpera. Geralmente, as madeiras maciças, porém, são mais caras. Mas são as de melhor qualidade, desde a antiguidade até hoje, elas são as madeiras mais indicadas para o uso da pintura, de qualquer técnica. Porém, nós temos os compensados. Os compensados são produzidos mais ou menos com 5 folhas de madeira, que pode ser de pinho, virola, canela e magno. Geralmente, eles são colados, intercalando essas camadas, e ele se torna uma madeira muito mais barata, né, mais economicamente viável, e não deixa de ser bem adequada para a pintura. Então, é a melhor opção. Nós temos também o MDF, porém o MDF é indicado somente para estudos e experiências. Já verificou-se que o MDF, com o tempo, ele acaba liberando gases que não são compatíveis com alguns tipos de tinta e isso pode prejudicar o trabalho. Porém, quando nós estamos experimentando, quando nós estamos produzindo estudos em que a gente precisa mais de volume, de quantidade de trabalhos e não exatamente da qualidade, é interessante utilizar para que a gente não fique preso ao material. Então, caso seja necessário, que se utilize o MDF para os estudos, tá? E os suportes mais adequados para a pintura em têmpera são a parede, como no afresco ou afresco seco. A gente vê que na pintura do afresco a têmpera era muito utilizada também, e no afresco seco também era possível, não só na técnica do afresco com a massa ainda úmida, podendo ser com a massa já seca. Nos dois casos, a têmpera era utilizada. A madeira maciça ou compensado, como nós vimos agora,
E também é possível o papelão couro e papelão paraná. Lembrando que todos esses suportes devem ser preparados, tá? O papel de gramatura alta próprios para aquarela, porque a têmpera é uma tinta à base de água, a água vai umedecer o papel, então tem que ser um papel que tenha cola suficiente para que não se desfaça com a aplicação da têmpera. E o tecido, os indicados para a tela, mas colados em um suporte rígido. Lembrando que a tela pode ser colada na madeira, né? Não precisa ser somente esticada no chassi. E para a pintura de têmpera é bem indicado que o tecido da tela seja colado em uma placa rígida de madeira, tá? E vamos ver o preparo do fundo na pintura à têmpera. Esse preparo é também chamado de imprimação. É a camada que receberá a tinta. Existem muitas formas de se fazer a imprimação, muitas receitas, e isso vai de acordo com a conveniência do artista, tanto da receita como do resultado da imprimação. O artista que vai escolher aquela que mais lhe agrade de acordo com a técnica que vai utilizar, tá? E isso não é difícil de pesquisar diversas receitas e diversas formas de fazer. Mas a receita para o preparo do fundo da imprimação é basicamente misturar o pigmento, aglutinante, diluente e a carga. Isso é uma receitinha básica. Vamos ver que as cargas são substâncias inertes ou pigmentos sem poder de cobertura, que têm como função dar corpo ou determinadas qualidades à tinta. Por exemplo, pode ser gesso crê, talco, carbonato de cálcio, pó de mármore e o pó de pedra pómez. Então a gente vê que a carga só tem essa função de basicamente ou encorpar, quando a gente tem uma tinta que está muito líquida, ou você quer algo assim mais consistente, você pode colocar uma carga, verificando a sua receita, é claro. E você pode usar, utiliza-se muito cargas para preparação de fundos para essa fase de imprimação, tá? Muitas vezes não tem, pode ter ou não o poder de pigmento, mas geralmente esses aqui que nós damos como exemplo é apenas para dar da carga realmente da consistência que você precisa para a imprimação, tá? E como é que a gente pode fazer? Uma das formas é, primeiro, mistura 20 a 30% de cola branca, que pode ser a cola PVA comum, com 80% de água. É muito importante preparar essa receita nessas duas partes separadas, tá? Para misturar depois. E também conforme você vai testando, você mesmo vai sentindo a quantidade certa das substâncias, tá? A água é sempre interessante e acrescentando aos poucos. Sempre aos poucos, em todas as receitas, para que você tenha você descubra a consistência devagar. E quando você achar que está na consistência certa, você para de acrescentar a água. E aí, separado, mistura-se o gesso crê, equivalente à quantidade de cola, com óxido de zinco, também equivalente à quantidade de cola, em um recipiente, como um prato fundo, por exemplo, utilizando aquelas espátulas de pintura. Mistura e deixa separado, tá? Para depois unir as duas partes. Essa mistura do gesso deve ser preparada à parte, para não causar atrito uma substância com a outra. Aí sim, aos poucos, vai se misturando a mistura de água e cola, a mistura de gesso. E esse preparo deve ficar com uma consistência mais líquida para que possa ser aplicado ao suporte com um rolo de pintura. Alguns artistas preferem que utilize-se a trincha para utilizar pelo menos a primeira camada e de uma forma que você vai esfregando a tinta na tela ou na madeira para que realmente essa mistura entranhe ou no tecido ou na madeira e fique bastante firme essa primeira demão, tá? Outros utilizam direto o rolinho.
Isso aí também vai de acordo com a prática conveniente para o artista. Tanto pode ser com a trincha, como pode ser para o rolinho. Mas essa primeira camada, de forma que você possa esticar bastante, é interessante que ela fique um pouco mais líquida, um pouco mais fluida. Por quarto, espera secar essa primeira demão e passa-se mais uma ou duas vezes. Também fica a critério do artista se é necessário passar essas 3 demãos ou não, tá? Quanto mais passar, mais preparada e mais firme fica esse fundo que receberá a tinta, tá? E por último, verificar a necessidade de passar a lixa fina para finalizar. Alguns artistas são bem preciosistas com a aparência final da sua pintura. Às vezes eles querem aquela superfície perfeita no final da obra ou para iniciar a pintura. Então, para isso é necessário passar a lixa. Às vezes eles passam outra demão da imprimação, mas isso aí cada um verifica a sua necessidade, a sua preferência com relação ao suporte que será utilizado para a composição. Se achar adequado, passa a lixa fina, tá? Agora, vamos ver os tipos de têmpera, porque ao longo dos tempos, os artistas foram pegando essa receita original, que era da têmpera a ovo, e foram modificando. Primeiro que artista, como ser curioso por natureza, ainda bem, ele vai experimentando, né, novas possibilidades sempre. E foi com isso que ele foi descobrindo outras técnicas. E com a têmpera não foi diferente. Ele pegou a original, que era a têmpera ovo, e começou a inserir na receita outras substâncias. E nós temos hoje a têmpera gorda, temos a têmpera vinílica, temos a têmpera de caseína. Em todos os casos, é recomendado produzir a tinta e utilizar no mesmo dia, porque é uma tinta muito artesanal, que usa as substâncias muito puras, muito naturais e que a tendência é que ela acabe se deteriorando com o passar dos dias. As receitas originais não recomendam o uso de fungicidas, a gente até sugere algumas para que tenha um pouco mais de durabilidade, mas as receitas originais eles não utilizavam para não interferir na pintura, na produção da tinta. Então, o recomendado é que utilizasse a têmpera no mesmo dia. Tá? Que ela não durasse muitos dias, porque senão ela já começa a produzir fungos e não fica com a mesma qualidade de quando ela foi produzida. Então vamos lá. A têmpera ovo, que é a têmpera original e a mais tradicional. É essa a receita que permanece até hoje, que foi descrita lá por Cennino Cennini, por Giorgio Vasari, lá no período renascentista, e até hoje ela vem sendo produzida da mesma forma. É a receita da têmpera ovo. É a que possui a maior permanência de cor. A têmpera ovo mantém as suas cores sem se alterarem durante muitos anos. E sempre que for produzir, é recomendado o uso de ovos frescos. Na antiguidade, os artistas, com as suas receitas, específicas, tinham todo esse cuidado com a questão da matéria-prima para que eles produzissem a tinta da melhor qualidade possível. E a questão dos ovos frescos é uma das recomendações, Então, qual é a receita da têmpera a ovo? Separar a clara da gema e acrescentar delicadamente água filtrada na gema, aos poucos e mexendo sempre. Alguns artistas são extremamente rígidos na questão de não deixar resquício nenhum de clara, pela questão da albumina. E então, a separação da clara da gema deve ser bem feita, Você pode só colocar na mão, passa de uma mão para outra até que saia toda a clara, ou então você coloca num papel toalha a gema com toda a delicadeza para ela não estourar, e aí você pinça a gema para que aquela película que protege a gema fique na sua mão.
e só seja utilizado na tinta o que sai de dentro da película, o que vai pingar da gema. Tá? Essa película é descartada. Tá? E a têmpera é produzida somente com esse interior da gema. Acrescenta-se água filtrada bem aos poucos e mexendo sempre delicadamente, sem parar de mexer. Aos pouquinhos, acrescenta-se um pouco do pigmento em pó. Não consta da receita original uma gota de fungicida ou 3 gotas de óleo de cravo para quem vai trabalhar com criança. O óleo de cravo funciona como fungicida, não há problema nenhum em acrescentar. Nós não vamos querer que nossos alunos façam pinturas para a posteridade. Nós estamos experimentando e sentindo o prazer em descobrir a técnica. Então, nós podemos usar o fungicida pela questão de manter um pouco mais a tinta, de forma que ela não estrague, tá? Então, você vai acrescentando aquela misturinha da gema com água, um tiquinho do pigmento. Você reserva um pouco da mistura e mistura um pouquinho do pigmento e vai utilizando aos pouquinhos. Não misture toda a mistura de gema e clara com um pigmento só. Deixe no copinho e vai acrescentando a vários pigmentos que forem necessários aos poucos até adquirir a consistência que você deseja e de forma que produza a pincelada que você quer. Mais fluida, menos fluida, aí sim você vai acrescentando o pigmento e misturando aos poucos e delicadamente, tá? Você pode produzir já aí algumas achuras para ver se realmente ela está na consistência certa. Aqui nós temos uma pintura de têmpera na madeira, tá? De Filippo Lippi. Essa obra, se você aproximar bem na região ali da roupa da mulher, você pode perceber como ela é produzida com achuras bem discretas, com pinceladas bem discretas, que faz aquele volume ali na roupa vermelha, tá? Se você ele fazia essa pintura com riscos, você pode observar, se tiver conseguir observar essa obra num zoom. Ele é do Museu Metropolitano, é possível entrar no site do Museu Metropolitano de Nova York e verificar, porque aí é bem interessante ver o detalhe do cabelo também, como ele utiliza as pinceladas bem fininhas, sobreposições de cores para dar os efeitos de luz, de sombra, tudo na técnica da têmpera sobre a madeira, tá? E a outra receita é a da têmpera gorda, tá? Por quê? Porque a gente acrescenta gordura à receita original de têmpera. Para quê? Para que se adquira um retardo do tempo de secagem da tinta, não que ela vai se tornar com uma secagem muito lenta, mas é um pouco mais lenta do que a têmpera, que possui uma secagem muito rápida, e aí você retarda um pouquinho esse tempo. Você adquire uma pincelada mais fluida. Ela permite que nem quando você usa tinta óleo, em que você tem uma pincelada mais oleosa, né, bem mais fluida do que a têmpera, você adquire um pouquinho dessa característica, tá? Mas devemos sempre respeitar essa ordem. Tintas com óleo por cima das tintas sem óleo, ou seja, é a regra da camada gorda sobre camada magra. Senão dá incompatibilidade, você não consegue fixar a sua tinta, tá bom? Então as tintas que não possuem óleo por baixo, por cima você pode trabalhar com uma têmpera gorda sobre uma têmpera ovo, sem problemas. Para a têmpera gorda, basta acrescentar uma colher de sopa de óleo de linhaça à mistura de gema da têmpera ovo, aos poucos, mexendo sempre. Sempre aos pouquinhos, sempre misturando delicadamente, porque você precisa sentir a consistência. Todas essas tintas nós damos uma receita geral. É você quem vai experimentar a consistência, experimentar para ver se ela já adquiriu as qualidades necessárias para a sua pintura. Por quê? Os materiais apresentam diferenças de marca para marca, de tempos, de validade de material, de qualidade de material. Então, todos eles devem ser experimentados e verifique a consistência, tá?
essa pintura famosa de Sandro Botticelli é a Primavera e é uma pintura com têmpera gorda, tá? Também pode ser, ela está na Galeria Uffizi, na Itália, e também pode ser visitada no site. Se você puder verificar os detalhes, as ninfas estão com véus que mostram muita transparência. E essa transparência já é característica da fluidez da têmpera a óleo, tá? É difícil de conseguir isso com a têmpera a ovo. Então, com a têmpera a óleo, o Botticelli conseguiu fazer esses véus voando, né? Existe mais uma leveza do que na pintura a têmpera, que geralmente é sempre mais opaca. Tá? E além dessas têmperas, nós temos a têmpera vinílica, que é uma têmpera moderna, tá? Bem mais recente e a receita mais fácil da gente produzir. É a receita mais simples de se fazer também na sala de aula e é gostoso porque os alunos têm essa experiência de misturar, de produzir a sua própria tinta com materiais muito simples, muito fáceis que geralmente tem na escola, que consta de misturar 20 a 30% de cola branca, a cola PVA que a gente costuma usar, com 80 a 70% de água. Verifica a consistência para não ficar nem fluida demais e nem grossa demais. E acrescenta o pigmento que desejar, que pode ser esses pigmentos comprados em lojas de ferragens, que são bem baratos para se trabalhar com crianças em escola. É o melhor porque é para um momento de experimentação, de descoberta. Então, não há problema de se utilizar esses materiais mais baratos. Sempre verifica porque alguns professores gostam de fazer pintura com o dedo, então ela deve ser um pouco mais grossa. Para pintar com as mãos, ela deve ser um pouco mais consistente, com menos água e mais cola. Se for para uma pintura no papel, com pincéis, uma tinta mais fluida, um pouquinho mais líquida, verifique essa fluidez, essa quantidade de água. Coloque um pouquinho mais de água, aos poucos experimente se a pincelada vai sair com a cor desejada e na consistência adequada, tá? Tudo isso deve ser experimentado, mas é uma têmpera bem adequada para as aulas de artes, tá? E além da vinílica, nós temos a têmpera de caseína. A caseína é uma proteína derivada do leite, sendo facilmente encontrada no comércio como um pó granulado amarelado. 100 gramas de caseína devem ser misturadas em 1 litro d'água. Após ficar de molho por 6 horas em recipiente que não seja de metal, olha aí a química, atenção para esses detalhes, deve-se pingar 5 ml de amônia, gota a gota, mexendo sempre até dissolver completamente. E aí, em seguida, se quiser, pode-se utilizar o fungicida e você acrescenta em partes pequenas o pigmento de acordo com a quantidade que será utilizada. Agora, veja bem, a têmpera caseína é uma técnica mais antiga, tá? Hoje em dia é fácil de conseguir, mas antigamente ela era produzida também pelos artistas dessa forma. Eles tiravam essa proteína do leite, faziam coavam, era uma produção super artesanal. Hoje em dia, como isso dá muito trabalho, leva tempo e ela está disponível no comércio, acaba-se optando por comprar a caseína, mas a caseína deve ser trabalhada com esse cuidado como uma química. Deve-se fazer essas misturas com todo cuidado. Ela só se dissolve com a amônia. A amônia é um produto que deve ter cuidado em manipular e dessa forma, gota a gota, certo? Então, também é uma técnica que vale a pena experimentar, porque já foi bastante utilizada, mas com todos esses cuidados, tá bom? Então, pessoal, concluindo,
nós vimos aí diversas receitas de uma técnica de pintura que iniciou-se muito na antiguidade, mas que até hoje a gente pode continuar explorando com novos materiais, graças à modernidade, às novas substâncias. A gente continua acrescentando as receitas dos velhos mestres às nossas receitas, né? E espero que vocês consigam também produzir as suas próprias receitas de tinta. Bom trabalho para vocês!